Então, a gente vai começar a bater o papo hoje sobre o que a gente ouve por aí. Por que que o que a gente ouve pode deixar a gente mais longe ainda de ter os filhos obedientes? E já vou começar fazendo uma perguntinha para vocês. Por acaso, tem gente que fica dando pitaco na educação dos seus filhos? Tem pessoas que ficam falando para você, eu acho que você deveria fazer assim. Ah, esse menino não tem jeito, se fosse comigo, tinha que fazer assim. Eu acho que você dá moleza, eu acho que você é rígida. Por acaso, existe alguém que fica falando alguma coisa para você sobre a educação dos seus filhos? Comenta aqui que eu quero saber. Se você ouve ou, né, se você já ouviu alguém falar para outras pessoas, você conhece pessoas que ficam dando pitaquinhos ali na educação dos filhos. Comenta aqui para a gente poder entrar no nosso tema de hoje. Então vamos lá. A Linda Jane diz que sempre tem, mas aqui eu e o pai. Muita gente, minha sogra, sempre solta alguma coisa. Paulinha, obrigada. A Flavinha, sempre criticando, né? Para elogiar, ninguém aparece. A Larissa, muitas pessoas, parentes, colegas. A Cleidiane colocou aqui muitos pitacos, né, Cleide? Sempre tem alguém se metendo. Opa, vira e mexe, eu escuto que o Danilo é respondão. Fala que sempre tem que ser firme com ele. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre esse tema, até? Acontece o seguinte, ó. Vamos pensar aqui comigo para poder ilustrar essa historinha que eu vou contar para vocês. Tô vendo que a Mônica também, a sogra, sempre diz, xará, bom dia, o marido. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção no seguinte. Ó, eu moro hoje em Curitiba, tá? E eu quero ir para São Paulo. Quais são os meios que eu tenho para ir de Curitiba até São Paulo? Como que eu posso chegar até lá? Olha, eu não estou afim de gastar dinheiro. Eu quero sair de Curitiba e eu quero chegar em São Paulo sem gastar nenhum centavo. Então, se eu quero ir para São Paulo sem gastar nenhum centavo, eu posso fazer o quê? Posso ir a pé, é longe, não é? Vai demorar muito para chegar, mas eu posso ir a pé. Não vou ter custo com passagem, vou ter outros custos, mas eu posso ir a pé. Posso ir de carona, posso pegar carona, posso ir. Não sei quem que eu vou estar tendo como companhia se eu for de carona, concorda? Não sei se essa pessoa sabe me levar no lugar certo, não sei os riscos que eu corro, mas eu posso arriscar de carona. Agora, se eu quiser sair de Curitiba, quiser chegar em São Paulo com segurança, com rapidez, eu posso fazer o quê? Eu posso ir de avião, não é verdade? Então, o que que isso tem a ver com a live de hoje? A mesma coisa quando você dá ouvidos para várias pessoas que ficam falando coisas para você sobre a educação do seu filho, da sua filha. É a mesma coisa que você querer ir daqui para São Paulo, de Curitiba a São Paulo, indo através da opinião dos outros, indo sozinho, indo a pé, né? Perguntando, tirando informação, ouvindo o que cada um está falando. É a mesma coisa. Você pode, né, ouvir o que eles falam e você pode sim conseguir ter a educação que você sonha para os seus filhos. Mas fala se o risco não é grande. Fala se não é alto. Fala se você não vai ficar perdido. E agora? Confio ou não confio? Acredito ou não acredito? Mas você pode. Agora, você pode também pegar, você pode querer ir com segurança. Eu conheço, eu sei que avião é o meio de transporte mais seguro, sempre tem algum risco sim, mas é o meio de transporte mais seguro que tem. Eu sei que eu vou chegar no meu destino, eu sei que eu vou chegar rapidinho, então eu vou com ele. Então, o que eu quero te dizer é assim, você precisa saber aonde você quer chegar. E você precisa ter na sua mente quem que pode te levar até lá. Quem são as pessoas que você pode ouvir? Quem são as pessoas que você deve dar ouvidos? Senão, você fica ouvindo um, outro, e daí você fica completamente perdida. Não só perdida de não saber o que fazer, mas também você vai ficar perdida porque vai te dar aquela sensação, poxa, será que eu sou isso mesmo? Será que eu não sei educar? Será que eu faço tudo errado? Né? Essa pessoa, será que ela sabe o que ela está falando? Então, vão surgir mais dúvidas ainda na tua cabeça. Quem já ouviu o que as pessoas falam e não se sentiu perdida?
Quando as pessoas dão palpite é muito difícil, muito difícil. Não estou dizendo que não exista, mas é muito difícil ter um palpite que realmente vem ali para te ajudar, para fazer você crescer, para pegar na tua mão, para falar, vem que a gente está junto, eu vou te levar, você vai conseguir. As pessoas normalmente sabem fazer o quê? Criticar. Ah, se fosse comigo. Ah, se fosse na minha época. Inclusive, a gente comentou sobre isso ontem na live, né? Ah, na minha época não tinha disso. E o quanto que ouvir essas coisas te deixa lá para frente, te deixa motivada, te deixa para cima, te deixa corajosa, te deixa esperançosa. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve, né? Faz sentido para vocês o que eu estou falando até aqui? Vocês estão conseguindo captar a ideia, né? Tô perguntando para a gente poder prosseguir, para a gente poder evoluir. Então, eu preciso que vocês vão me dando retorno, tá? A Guides colocou aqui verdade, triste realidade. Poucas pessoas querem, né, ajudar. Sabe por quê? Não vou dizer nem que as pessoas não querem ajudar. Mentira. Muitas pessoas falam para ajudar, mas elas não sabem como ajudar, sabe? E esse eu acredito que é o maior problema, né? As pessoas até querem ajudar, até querem fazer alguma coisa para você, mas não sabem como. Então, a gente precisa prestar atenção. E olha, não é ser mal educado quando as pessoas vêm dando palpite para você. Não é ser mal educado, mas você precisa parar e prestar atenção. Isso faz sentido para mim? Eu pego. Por isso que eu estou perguntando o que faz sentido para você aqui, tá? Tá fazendo sentido o que eu estou falando para você? Ó, o papai Edson colocou, sim, é bem isso mesmo, né, Edson? Faz sentido para você, você pega para você guarda. Não faz sentido para você? Pode colocar aqui para mim, Lisa. Não faz sentido, não estou conseguindo entender, né? Para a gente poder discutir um pouco mais. E se alguma coisa para você que alguém te fala que não faz sentido, que você não concorda, ó, põe numa caixinha. Põe numa caixinha e guarda, não joga fora. Pode ser que um dia vai fazer sentido, mas nesse momento não é hora de você pegar esse presente para você, é hora desse presente ficar ali guardado, tá? Opinar é fácil, mas não conhece nossa realidade. Verdade, Lisa. Ó, deixa eu falar para vocês duas histórias, inclusive para vocês entenderem, tá? E às vezes não é só de palpiteiro de plantão, sabe? Às vezes a gente ouve alguém falando que até é especialista na área, mas tem mais uma coisa, não basta ter apenas o conhecimento, tem que ter experiência também. Quando a gente é mãe, a coisa muda. E a coisa muda muito, tá? Eu tenho uma amiga que nós somos amigas há muitos anos já. E na época que eu estava tentando engravidar, ela também estava tentando engravidar. Nós duas estávamos fazendo tratamento juntas para poder engravidar. Ela engravidou primeiro que eu, ela engravidou de gêmeos, inclusive. E ela trabalhava numa maternidade aqui em Curitiba. Hoje ela trabalha já numa outra maternidade. Mas ela trabalhava, enfim, não importa, né? Ela trabalhava em uma maternidade, psicóloga, e a gente sempre comentando, e eu, educadora, e a gente sempre comentava, né? Assuntos de mães, o que as mães faziam certo, faziam errado. Nós tínhamos a nossa forma de ver a educação, a maternidade, que é completamente diferente da forma que a gente vê hoje. E eu lembro um dia ela comentando comigo que ela era super contra da chupeta, a bebê dormir na cama dos pais, os pais dormirem no quarto dos filhos. A gente estava comentando sobre esses assuntos aí. Enfim, os gêmeos dela nasceram, nós fomos visitar na maternidade, um deles estava chorando, chorando, e a mãe dela sugeriu dela dar a chupeta. Ela falou assim, não, meus filhos não vão chupar chupeta, não tem chupeta. Tudo bem. Um mês depois, eu fui visitá-la na casa dela, né? A gente esperou passar um tempinho ali, fui visitar, fui levar um presentinho para as crianças. Quando eu cheguei lá na casa dela, ela veio me mostrar, ela me chamou e falou assim, Liz, olha aqui, olha o meu quarto. Tá assim, ó, um dorme na cama comigo, o outro dorme no chão com o pai, a gente né, troca, às vezes a gente vai dormir no quarto com eles, é chupeta para tudo que é lado. Mudou, mudou tudo. Tudo aquilo que eu falava mudou. Hoje eu acredito de verdade que criança, nessa primeira fase, o importante é o apego, é o vínculo com os pais, tem que estar perto da gente, tem que estar junto, a gente tem que procurar facilitar. Quando tiver lá 8, 9 anos, a gente conversa sobre isso. Olha que coisa mais linda que foi, né?
tudo aquilo que ela pensava, todo aquele conhecimento que ela tinha uma ideia. Depois que ela se tornou mãe, ela teve um outro ponto de vista. E eu acredito muito que tanto ela quanto eu, nós somos hoje muito melhores, não só pelo nosso conhecimento, mas pelo fato da gente viver a maternidade de verdade. A gente sabe como que é do outro lado. Né? Então mudou. Eu acredito que hoje ela fala com as mães de outra forma, de uma forma muito mais conseguindo se conectar, se colocar no lugar das mães. E também teve uma outra mãe que conversou comigo, acho que está uns 15 dias atrás mais ou menos, que ela falou assim: Lisa, me conta uma coisa. A pediatra da minha filha conversou comigo, eu comentei que a minha filha, quando ela faz birra, ela chora, né, querendo chamar minha atenção, isso me incomoda. Eu perguntei o que eu devo fazer. E a pediatra falou que era para eu virar as costas e ir embora, ignorar ela. Aí eu falei assim, você fez? Ela falou assim, fiz, eu fiz isso. Eu falei, como que foi? Como que você se sentiu? Ela falou assim, péssima, foi uma coisa horrível. E eu não tive coragem de fazer de novo. Eu quero saber se está certo ou se está errado, se eu tenho que fazer isso ou não. Então eu falei para ela, eu falei assim, olha, com todo respeito, gente, eu tenho uma amiga pediatra maravilhosa, lindíssima. Deixa eu ver se ela está por aqui. Meu amor, Angélica, se você estiver aqui, me dá um oizinho. A doutora Angélica, gente, é a pediatra dos sonhos, né? Um amor de pessoa. Eu falo que ela é a minha doutora anjo. Eu vi que ela entrou por aqui, vamos ver se ela está aqui, ela dá um oizinho aqui pra gente. E ela também é pediatra e é mãe. E ela sabe muito bem, ela entende muito bem o que eu estou falando. E nada contra, né? O que os pediatras, os colegas aí da medicina falam, mas às vezes não tem essa vivência, essa experiência do outro lado. Tem, né, médicas, tem especialistas de área que não são mães. E aí vem com aquele conhecimento empírico para poder passar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente conversou ontem. Eu fui assim, então por que eu não posso criar desse jeito? E eu imagino que a médica orientou ela com base no conhecimento que ela tinha sobre o que ela tinha aprendido de vida, não com a experiência, e não como uma educadora parental que conhece a fundo as consequências de educar de uma forma ou de educar outra forma as crianças. E a mãe que conversou com essa pediatra, ela estava se sentindo muito incomodada em virar as costas. Aí eu falei assim para ela, eu falei, então vamos lá, imagina você está com um problema, você está muito triste, muito chateada com algum problema e você vai e procura alguém para você poder conversar. E você chega chorando, você está frustrada, você está descontrolada emocionalmente, você chega para você, né, na tua melhor amiga, que você confia nela, e você vai conversar, a tua amiga vira e fala assim para você, o quê? Eu não vou conversar com você enquanto você tá desse jeito. Você se acalma primeiro e depois eu volto. Aí ela vira as costas e vaza. E te deixa ali. Me diz uma coisa, o que você vai sentir nesse momento? Ó a Paula colocando aqui, ó, doutora Angélica é muito maravilhosa mesmo, fui aluna dela, te conheci por ela aí, Paula, obrigada. Doutora Angélica, eu falo que ela honra o nome que ela tem, ela é um anjo mesmo, né? Então me conta, como que você vai se sentir se você no momento de desespero, de descontrole emocional, angustiada, precisando ali de alguém para te confortar, você vai falar com alguém, a pessoa olha para você e fala, o quê? Não converso com você desse jeito não. Para aí, para, engole o choro, a hora que você parar eu volto e a tua amiga vira as costas e larga você. Que jeito que você vai se sentir? Coloca para mim, como que você se sente se uma pessoa fizer dessa forma com você? A Dianinha colocou aqui também foi bem parecido. Falei que não iria ficar carregando no colo já grandinho. Meu filho ama ficar no colo e eu coloco muito ele no colo. Muda tanto. Verdade, Janinha, dar colo não tem problema nenhum, né? A gente pode dar, pode, deve dar um monte de colo, beijo, abraço. Enquanto a coluna aguentar, tá tudo certo, tá? Isso daí não é mimar a criança, mimar é outra coisa, tá bom? Pode dar colo. Ó, a Giselda colocou que ela vai se sentir muito triste, abandonada. E você vai gostar dessa sua amiga? Giselda, você vai ter confiança nela? O que você vai pensar dessa sua amiga? Não é? Ó, a Flavinha colocou me sentiria abandonada, a Cris vou ficar pior, rejeitada, a Fernanda vai se sentir muito mal. Vocês vão confiar nessa amiga? Você vai querer
confiar nessa amiga na próxima vez? Ó, as pessoas querem que você seja forte o tempo todo, ficaria péssima. Triste, abandonada, abandonada, ficaria brava. Nossa, triste demais. Então, agora me fala, ó, a Dianinha disse que não se sentiria acolhida. Então, nós temos os nossos sentimentos, certo? A gente tem os nossos sentimentos também. Imagina a pessoa fazendo isso com a gente. Então, a criança é a mesma coisa. Ainda mais uma criança pequenininha, tá? Ainda mais uma criança ali de 2 aninhos, que era o caso dessa mãe que comentou, que a pediatra falou para ela virar as costas. A criança de 2 aninhos, ela ainda está muito conectada com a mãe, muito conectada. A mãe é o porto seguro dela, tá? E a criança de 2, 3 aninhos, ela não faz birra para te provocar, para chamar atenção. A birra de criança de 2, 3 aninhos é puro descontrole emocional. Ela está frustrada com ela. É um pedido de ajuda, é um pedido de socorro. Alguma coisa com ela aconteceu e ela está frustrada. É com ela. A criança de 2, 3 aninhos que faz birra, ela faz birra porque ela não está bem com ela, tá? Ela está frustrada porque ela quis subir em algum lugar e ela não pôde, porque senão ela cai, então ela ficou frustrada com ela, tá? O problema é com ela. E aí a mãe vira as costas e abandona a criança na hora que ela mais precisa da mãe. Então, gente, a gente precisa cuidar muito com o que as pessoas falam para você. Se você quiser chegar no resultado mais rápido, você precisa prestar atenção. Não dá para sair por aí ouvindo qualquer pessoa. Você tem que procurar saber que aquela pessoa é mãe, que aquela pessoa tem conhecimento, que aquela pessoa sabe o que está falando, que aquela pessoa já mostrou que consegue cumprir com o que falou. Não dá para a gente ficar dando ouvido para qualquer um. Agora, a gente não vai ser sem educação com a pessoa, né? A pessoa fala, não, tudo bem, obrigada, né, pelo palpite, a hora que eu achar que eu deva, eu vou colocar em prática, muito obrigada, e a gente deixa ali, como eu falei, pega essa caixinha, né, e coloca em algum lugar, não pega para você, para não te atrapalhar. A Guides comentou, criança de 6 anos, será que é birra? Será que você quer saber o motivo de birra de criança de 6 anos? Se for, só coloca aqui para ver se eu entendi a tua pergunta, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Rosângela, falo com meu filho, eles não me escutam, não sei o que fazer, ou não sei mais o que eu faço. Rosângela, então o primeiro passo já deve estar inscrita na Semana Filho Obediente, certo? Então, o que fazer? Não perca as lives de aquecimento, de preparação para essa semana, tudo gratuito, tudo conteúdo de valor gratuito que eu tô dando aqui para vocês. E a Semana Filho Obediente também, tá? Vai ter muita coisa que eu vou falar para poder te ajudar, para poder abrir a tua mente, combinado? Então, esse é o primeiro passo, tá bom? Respondeu sim. Então, a birra de 6 anos já é outra coisa, tá? Birra de 6 anos já é aquela birra que a criança quer manipular os pais. Ela provavelmente já entendeu que se ela se descontrolar, que se ela gritar, se ela fizer alguma coisa, os pais ou querer parar o comportamento na hora, querer resolver a situação, vai lá e vão fazer, tá? Então, a birra de criança de 6 anos é uma birra que, se você souber conduzir ela, a criança consegue acalmar, parar e encerrar o assunto, tá? Então, birra de criança de 6 anos é uma birra que ela começa no racional, a criança força ali a birra, o descontrole para conseguir alguma coisa. Mas se você souber conduzir o passo a passo, fazer tudo certinho, ela tem o controle de conseguir parar. A criança de 2, 3 aninhos é outra coisa. O descontrole não é da parte racional, não é da parte mais evoluída do cérebro. É um descontrole emocional que acontece aqui atrás, ó, na amígdala, na parte primitiva do cérebro, tá? É quando acontece ali o estresse, que é no instinto de sobrevivência nosso, né? O cérebro reptiliano que dá o sinal de alerta para a criança. E ela sozinha, ela não consegue se controlar, tá? A gente precisa ajudá-la também a se acalmar. Aí depois, sim, você fala para a criança, para de chorar, engole o choro, criança de 2, 3 aninhos, né? Se você não parar de chorar, eu vou sair daqui. Isso daí não adianta, ela não consegue raciocinar. As ligações do andar de baixo com o andar de cima do cérebro, elas não estão prontas ainda. É como se fosse uma casa, um sobrado que não tivesse escada,
tá? Criança de 6 anos já tem essa escada ali, ela já consegue pegar, sair do andar de baixo do cérebro, subir a escadinha e conectar com a parte de cima do cérebro. A criança de 2, 3 aninhos não, ela tem o cérebro aqui, tem o andar de cima, tem o andar de baixo, mas falta a escada. Então ela tá no descontrole emocional, ela tá no andar de baixo, ela não consegue subir, não tem como sozinha ela vir para o andar de cima do cérebro. A gente que precisa ajudar ela a fazer isso, tá? Então, isso daí já são coisas assim, né, um pouquinho mais técnicas, já é metodologia, então já é um pouquinho mais profundo, tá? Mas só para você poder entender esses descontroles. E a gente não pode esquecer, ó, lembrando, hoje estreia o programa Conversa com a Lisa, às 20 horas, aonde vocês vão ter a oportunidade, né, claro, se for escolhida, de entrar aqui ao vivo comigo e me fazer 2 perguntinhas aí, para eu poder esclarecer. Combinado? A Vânia, olha, Vânia, como eu falei aqui para você, existe tudo um método, existe tudo um passo a passo, tem muita coisa que a gente precisa aprender a entender, mas a melhor coisa que a gente precisa fazer nessa hora é acolher a criança, tá? Acolher a criança, acalmar a criança, tá bom? Não vai abandonar ela no castigo, não vai ignorar, não vai virar as costas, não vai. Criança de 2 aninhos é que eu falei, não é birra para te manipular, pode ficar tranquila. Criança de 2 anos não faz birra para te manipular. Você tem que primeiro acalmar ela. Aí depois sim você pode conversar, você pode explicar para ela o que está acontecendo, explicar o certo. Mas no primeiro momento é acalmar a criança. Combinado? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Glaucia, oi Glaucia no YouTube, bom dia, tudo bom? A Jan colocou aqui, ó, eu fazia isso, começava a chorar demais, eu saía e deixava ela sozinha. Não ia 5 minutos, parava e pronto, tá? Jan, então é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. A criança, ela vai parar de chorar, tá? Ela não vai chorar muito tempo. Criança pequenininha que chora por 5 minutos é muito tempo. Ela pode chorar porque ela conseguiu se acalmar, é possível que ela tenha conseguido se acalmar sozinha com esse tempo de 5 minutos, ou pode ser outra coisa. Gente que fala, eu deixei, chorou e dormiu. E a mãe fala, né, pôs no berço, ficou chorando e depois dormiu. Não é que a criança dormiu. Quando a criança está chorando, ela está descontrolada, falta oxigênio no cérebro dela. Falta oxigênio. O cérebro não está sendo bem oxigenado, tá? Porque ela está ali no descontrole emocional. E aí a criança chorou por 5 minutos, ela dá aquela suspirada. Ela faz isso. O que ela fez? Ela oxigenou o cérebro dela e o cérebro dela faz assim, ó, agora deu. A gente precisa trazer oxigênio aqui para o teu cérebro, para a tua sobrevivência. E dá um apagão, às vezes, na criança, que é quando ela adormece. Não é apagão de desmaiar, não, tá? Não é nada disso, não tem nenhum perigo com isso, não. Mas é para a criança dar uma relaxada para poder oxigenar o cérebro para não ter dano para ela, tá? Então não é porque ela acalmou sozinha, tá vendo que era birra, ó, deixei aí ali e ela acalmou, tá? Então a gente precisa entender o que tem por trás disso daí. E como a gente viu, a gente abandonar, a gente precisa entender assim, eu vou explicar bem na semana, tá? Filhos obedientes, eu vou explicar bem para vocês, mas nessa fase da primeira infância, do 0 aos 6 anos da primeira infância, está acontecendo muitas, milhões e milhões e milhões de sinapses no cérebro. O que são as sinapses? São as ligações entre os neurônios que, conforme você vai aprendendo, essas conexões estão se formando, tá? Você está aprendendo, está desenvolvendo, a criança está tendo entendimento sobre mãe, sobre pai, sobre mundo, sobre família, sobre quem eu sou, e as sinapses estão acontecendo. Quando você larga a sua filha lá no cantinho, que você abandona ela, não vou dizer que fez uma vez, 2, 3 vezes que tem problema, não. Tô falando que crianças que são constantemente, todos os dias, várias vezes abandonadas. A criança chorou, a mãe larga ela e sai. Põe no berço e deixa chorando. Está fazendo sinapses, a criança está tendo entendimento sobre alguma coisa. E com certeza ela está entendendo que o vínculo ali com a mãe não está sendo uma coisa legal, tá? Que a mãe, aquela pessoa que gerou ela, que deu o alimento para ela, que é o vínculo, que está ali para proteger, não
não é aquela pessoa que ela pode contar na hora que ela mais está precisando, como a gente viu aqui, né? Quando a gente espera do acolhimento. Então, mães, não fiquem felizes com essa atitude que eu deixei minha criança lá chorando e ela parou o ru, eu consegui, tá bom? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, tá? A Jan disse que nunca mandou engolir o choro. Isso mesmo, muito bom. A gente tem que validar os sentimentos da criança, né? Você fez bem, tá bom? Então, a gente tem que acolher, entender. O principal é entender. Crianças com 2, 3 aninhos agem do jeito, 4 aninhos mais agem do jeito. Então, por isso que a gente tem que tomar muito atenção, muito cuidado com as coisas que a gente ouve, com o que as pessoas falam, né? Por exemplo, deve ter gente que falou pra você em algum momento, larga chorar, deixa chorar num cantinho lá que ela para. Então, pode ser que você foi experimentar, parou por mais que doeu, mas resolveu. Aí a gente pensa, não, é assim mesmo que eu tenho que fazer, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser forte, eu tenho que deixar que a criança aprende. Mas a gente não está entendendo o que está se formando aqui no cérebro da criança, essas sinapses, essas ligações que está acontecendo, tá bom? A Lindejânia disse que já falou porque está chorando, para de chorar. Pois é, olha, a gente, ó, quando eu falo assim que não pode falar, dá a impressão que a gente não tem que fazer nada. Não é que não tem que fazer nada. Tem coisas que a gente pode fazer sim, tá? Mas eu tô falando aqui os riscos da gente agir dessa forma, tá bom? Agora, tem gente que faz isso daí porque não tem o conhecimento, é o que eu falo, não sabe o que isso daí pode causar, o que pode trazer. Então, eu vou explicar muito bem essa fase do desenvolvimento da criança, a importância de fazer algumas coisas, vou explicar o que a gente faz de errado no dia a dia, vou explicar como fazer o certo, sim, tá? Tem aula que eu vou explicar lá como fazer o certo, sim, com certeza, tá bom? Já pediram para eu procurar ajuda com o psicólogo. Olha, tem caso que com certeza você tem que procurar mesmo ajuda, né? Quando a gente chega num ponto que a gente já não sabe mais o que fazer, a gente está vendo que as coisas estão tomando um rumo, a gente precisa sim pedir ajuda. Mas eu vou explicar uma coisa para você. Muita coisa. Eu recebo pedido de ajuda de gente falando que a criança tem TDAH, que a criança é hiperativa. Olha, eu nem sei falar quantas por dia, não sei, mas eu acho que vou chutar aí que deve ser uns 10 pedidos de ajuda por dia, de criança que é hiperativa, de criança que é agitado, de criança que tem o TOD, transtorno opositor desafiador. E eu vou falar uma coisa para vocês, na minha experiência, só no programa, não vou nem falar dos 20 anos trabalhando em colégio, não, vou falar só com o meu programa online, tá? Só dos pais mudarem a forma de educar os filhos lá dentro do método Mamãe Uau, só da forma dos pais mudarem a educação dos filhos, tem uma mudança gigantesca no comportamento da criança. Gigantesca. Não estou falando que não tem caso que precisa de tratamento e de medicamento, tá? Não estou falando isso. Mas, às vezes, só na forma de você lidar, e tem uma live, eu não sei qual que é o dia que vai vir, que eu vou falar sobre o temperamento das crianças. E muita coisa vocês vão entender quando eu falar dos temperamentos das crianças. Então, antes a gente precisa parar e ver, será que eu entendo o temperamento da minha criança? E será que eu educo de acordo com a forma que esse temperamento pede? Então, a gente precisa prestar atenção, ó. Aqui, para Jana. O meu filho de 4 anos não aceita o não e fica muito irritado. Então, quantas vezes eu já falei aqui, né? Tem até um post lá no Instagram que eu coloco. O filho não aceita o não e fica irritado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. E você, gosta de ouvir não? Quando alguém te fala não, você fica feliz ou você fica, né? Ou irritada, ou chateada, aborrecida? Qual que é o sentimento que você tem quando alguém fala não para você? Tá? Vamos imaginar o seguinte: você prepara aí, né? É aniversário de casamento, você imagina uma viagem, você se programa, você vai lá, compra passagem, você idealiza tudo que vai acontecer para vocês comemorarem o aniversário de casamento, aí você chega para o marido e fala: marido, para o aniversário de casamento, eu preparei uma viagem inesquecível para a gente. Vai ser no dia 1, 2, 3 de setembro. Vamos?
Aí teu marido vira e fala, não dá, a gente não vai poder não. Eu tenho um compromisso que é inadiável. Ele falou não para você. Como que você se sentiu nessa hora? Imagina a situação. Como que você fica? Não, Lisa, por mim tudo bem, sou descolada, de boa, tô super feliz. Ou não, eu fiquei chateada, fiquei frustrada, fiquei aborrecida, fiquei irritada. Como que você ficou aí? Me conta nessa hora, tá? Agora tem que pôr o óculos aqui, porque chega um ponto que a gente já não consegue ver as letrinhas, né? Ó, Lindejânia também, ó, o meu não aceitam não e sempre tem argumentos. Então, me responde você também nessa história. Imagina você nessa cena que eu comentei, né? Como que você se sentiria se você prepara ali a festa dos sonhos para comemorar um aniversário de casamento e você chega toda feliz e a pessoa fala para você um não. Assim, pá, na lata, um não seco. Como que você fica? Como que você se sentiria, né? Ó, a cliente aqui, ó, ela colocou assim, a cliente, gente, é aluna do curso Mamãe Uau, do programa, ela colocou, é verdade, muda muito. Como é bom ouvir teu filho dizer que tá feliz. Cleide, que lindo, obrigada, viu? Isso daí você não tinha me contado ainda. Gostei de saber, brigadão, viu? Ó, a Franciele diz que fica muito triste, frustrada. A Giselda diz, depende da maneira como foi falado, não fico chateada. Então, é da maneira como eu falei. Ó, não dá, nesse dia eu tenho um compromisso muito importante, não vai dar pra gente viajar. Pá, assim, tá? Concordo com você que depende da maneira, mas eu tô falando da maneira como foi falado aqui. A Claudineia diz que fica uma onça. É difícil mesmo, triste. Então, a gente precisa pensar, porque às vezes a gente quer que o nosso filho, que a criança, aceite nãos. Mas a gente também não aceita não. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu, como já falei do meu temperamento, o meu temperamento não é de aceitar um não, sabe? Sem justificativa, sem argumento, sem o porquê, sem ter a forma correta de falar, como a Giselda falou aqui, depende de como a forma for dita. Mas um não, pá, na lata, seco, você vem toda empolgada, você quer alguma coisa, você tá feliz demais que você quer alguma coisa. De repente vem um não seco, não tem como a gente ficar feliz. A gente não fica. Como que a gente quer que a criança fica feliz? Agora, é claro que tem forma certa de falar, né? É claro que tem a forma certa. Eu sempre falo a forma de não falar, a forma da criança aceitar o não é você não falar o não para ela. Você vai falar de outra forma, de outra maneira, tá? Aqui, ó, muito ruim, né? Dói na alma, acho que tá ligado ao temperamento. Então, muita coisa faz sentido, sabe? Quando é questão de temperamento. Isso daí é normal, às vezes, numa família, tá? Esses dias até a mamãe me mandou mensagem no direct, estava conversando com ela por áudio, porque estavam comparando o filho dela com o priminho dela. Então, por exemplo, o priminho da criança era muito tranquilo, muito calminho, aquela criança que onde coloca, estava tudo bem, estava tudo certo, né? Mandou um temperamento muito da paz. E a menina dela não é do temperamento da paz, gente, é do temperamento do agito. E aí a menina quer subir, quer correr, quer pular, e aí os palpiteiros de plantão, nosso tema da live, essa criança é hiperativa, essa criança você tem que ir no psicólogo. Olha só, mesma idade, como que um fica quietinho e outro não? Tem algum problema aí. Gente, não tem problema nenhum. É temperamento. Nós somos diferentes. Cada um é de um jeito, né? Cada um tem a forma que aprendeu sobre o mundo, sobre a vida, sobre si mesmo. Cada um tem as suas percepções. Tem gente que a gente sabe, tem criança que é esse temperamento da alegria, do fogo, da explosão, que é intenso o tempo todo, é muito intenso. Tá feliz no extremo, tá triste, tá colocando a boca no trombone. Tem aquela criança que é mais ali, tranquilinha, mais da paz. Para ela tudo bem, tudo faz, né? Tá feliz, ela só faz um sorrisinho, tá triste, ela fica no cantinho dela. São temperamentos diferentes. E aí vem os palpiteiros de plantão e uma criança que é um pouquinho mais agitada fala que é hiperativo, sem passar pelo quê? Por uma, como que a gente chama?
esqueci o nome, mas vários profissionais ali na área avaliando, né? Tem que ter o neuropediatra, tem que ter o psicólogo, tem que ter o tem que ser o pediatra, desculpa, o psiquiatra infantil, tem que ter um grupo ali de pessoas que cada um dentro da sua área para poder fazer o diagnóstico. E tem que ser gente especialista nessa área. Então, aí passou por vários profissionais, todos eles chegaram juntos num acordo, num diagnóstico, então tudo bem. Então, tem o laudo, então a gente vai entrar com tratamento. Agora, vi muitas crianças, na época que eu trabalhava em escola, que tomavam medicamento e não era hiperativo, não tinha TDAH, não tinha nada disso, não tinha coisa nenhuma. A partir do momento que pais começaram a entender a criança, o temperamento da criança, a partir do momento que professores começaram a entender como que aquela criança funcionava, quais eram as necessidades dela, de repente aqui, ó, some, desaparece esses conflitos, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quem que está falando para você? Presta atenção, quando você ouvir vozes, pessoas vindo conversar com você, pergunta, quem são essas pessoas que estão dando palpite para você? Quem que está dando diagnóstico para você? E olha, dessas pessoas que chegam me pedindo ajuda, meu filho tem TDAH, meu filho é hiperativo, quando eu vou conversar com as pessoas, adivinha? Não tem diagnóstico nenhum. Não passou por médico, não passou por uma equipe médica, por um corpo clínico ali especialista no assunto. Mas como que você sabe que seu filho é hiperativo? Ah, não para quieto, todo mundo fala que ele é hiperativo. Gente, não é hiperativo. Hiperatividade é coisa séria, é coisa de tratamento, coisa de medicamento, tá? Então, presta atenção, para quem que você está dando ouvido. Lembra só, você está saindo de um lugar, você quer chegar no outro. Olha para a cena, para o cenário que você tem hoje aí na sua casa, tá? É onde você está. Você quer chegar onde com o teu filho? Qual que é o teu sonho lá na frente? É o que eu falei, eu estou em Curitiba, eu quero ir para São Paulo. Qual que é o meio que você vai escolher para sair daqui para poder ir até lá? É o meio que você vai pedindo ajuda, vai a pé, vai pedindo ajuda no meio do caminho, vai ouvindo o que um está falando, o que o outro está falando, ou você vai escolher um meio seguro? Que você acha que é certeza que você vai chegar lá, que você vai atravessar isso daí com segurança. O que você vai escolher? Então, presta atenção nos palpites que você ouve. E com muita segurança, com muita tranquilidade, quando alguém te der palpite sem você pedir, você fala muito obrigado, né? Vou pensar no que você me falou. Põe na caixinha, se você acha que é bom para você, pega. Se você acha que nesse momento o que foi falado não é importante para você, guarda no cantinho, não joga fora. Pode ser que um dia aquilo ali vai servir, aí você vai pegar, tá? Pode ser que lá na frente. Pode ser que hoje, com a tua criança de 2, 3 aninhos, o palpite que deram não vai adiantar. Ela tem 2, 3 aninhos, o cérebro dela é primitivo, vou guardar ali na estante. A hora que meu filho tiver 6, 8, 10 anos, aí eu vejo o que eu falo, o que eu faço com aquela informação ali que passaram. Tudo bem? Gente, o negócio é o seguinte. Ó, para a Jana, colocou aqui, ó, psicopedagogo, equipe multidisciplinar, psicopedagogo, equipe multidisciplinar, que são os neuropediatras, tá bom? Psicólogo, psiquiatra, tudo isso daí é equipe multidisciplinar. Obrigada pela ajuda, faltou a palavra aí, tá bom? É a Frank, ó, minha sogra fala que tem que procurar um médico, pois meu filho é muito agitado. Então, aí é o que eu te falei. Apenas muito agitado? Qual que é a idade dele? Qual que é a idade do seu filho? Fran, coloca aqui para mim qual que é a idade dele, tá? Por que eu tô perguntando qual que é a idade? Porque, olha, a criança, ela passa por vários períodos do desenvolvimento. Da hora que ela nasce até por volta dos 6 anos, é intenso o processo de desenvolvimento que a criança passa. É intenso. Por que é intenso? Porque é o que eu expliquei para vocês. As sinapses cerebrais precisam acontecer para ela aprender, para ela se desenvolver, para ela conseguir se movimentar. Ela está em puro processo de desenvolvimento. Ela passa por vários períodos sensíveis, tá? Do desenvolvimento, de acordo com Maria Montessori. E um dos grandes períodos sensíveis é o do movimento, que vai do nascimento da criança até por volta ali dos 4 anos e meio, 5, tem crianças que vai até os 6 anos de idade.
Ó, a Fran colocou 3 anos. Ótimo. Perfeito. Então, nós vimos aqui, estou falando, o período do movimento vai do nascimento até 4 anos e meio, 5, 6 anos. E o período, a fase da criança, aonde o período do movimento é mais gritante, é por volta dos 3 anos de idade, tá? É por volta dos 3 anos de idade. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Vamos colocar aí 2 anos e meio, 3,5, tá? É onde o período do movimento ferve na criança. Ela não para quieta, ela não sossega. Então, isso é criança saudável, tá? É criança que está no período do movimento. Eu ia falar para você que teria coisa errada se você me falasse que a tua criança tinha ali 8 anos, 9 anos de idade e não parasse quieto. Aí sim, eu ia falar para você, olha, pode ser que tenha alguma coisa importante passar pela equipe multidisciplinar para poder avaliar. 3 aninhos. Então, primeiro ponto que a gente precisa avaliar, 3 anos, tá? Fase do movimento, ótimo. E se é uma criança que está na fase do movimento, e se é uma criança que ela tem o temperamento do fogo, aí juntou tudo. Aí ela não vai parar de jeito nenhum, tá? Então, do temperamento passando por uma fase do movimento. Olha só que coisa mais linda a natureza da criança. Ela está se movimentando, ela está exercitando, ela está descobrindo, as sinapses neurais estão acontecendo, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Como que essa criança pode se movimentar com segurança? O que a gente pode ter em casa para poder ajudá-la a se movimentar? Isso daí que a gente então tem que começar a pensar. Tá bom? Combinado? Mães lindas do meu coração, papai Edson, que estava aqui com a gente também. Nossa live, então, está chegando ao fim. Não esqueça da mensagem de hoje. Ouve sim, tá? A pessoa com certeza está querendo te ajudar. Às vezes ela não sabe a melhor forma disso, mas não tem problema, tá tudo certo. Pega o que ela falou, põe numa caixinha. Tô até olhando aqui se eu tenho uma caixinha. Tenho, por sinal tenho. Põe numa caixinha o que a pessoa falou para você e aí você olha. O que ela falou eu vou pegar para mim, vai me ajudar? Ou o que ela falou eu vou pegar e vou deixar ali guardadinho e eu vejo mais para frente o que eu faço. Se eu vou pegar ou o que eu vou fazer com isso. No momento, só deixa ali, quietinho. Combinado? Beijo grande para vocês, um ótimo dia e até depois. Tchau, tchau!